Você pode orar, louvores entoar, mas salvar-se jamais. Cuidado, meu amigo, pra não se arrepender quando for tarde demais. Jesus Cristo já morreu por seus pecados e de graça Ele quer te perdoar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente nele deves confiar. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador podes procurar, mas não acharás jamais. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador podes procurar, mas não acharás jamais. Você pode orar, louvores entoar, mas salvar-se jamais. Cuidado, meu amigo, pra não se arrepender quando for tarde demais. Jesus Cristo já morreu por seus pecados e de graça Ele quer te perdoar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente nele deves confiar. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador podes procurar, mas não acharás jamais. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador podes procurar, mas não acharás jamais. Nós vamos ler a Bíblia no capítulo 4 do Evangelho segundo São João. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia
e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Ninguém teve curiosidade. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. São João, capítulo 4, versículo 1 ao 30. Te pedimos, ó Pai, mais uma vez, aquilo que não podemos fazer é confirmar a Tua palavra, vivificá-la pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Esperamos isto do Senhor, nesse instante. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-nos. Se vocês querem anotar, eu tenho aqui a anotação de 7 itens. Primeiro, não estamos aqui para mudar a mente de Deus. Segundo, você tem que se admitir no plano de Deus por fé. Terceiro, fé perfeita reconhece o que Deus fez por você quando você ainda era pecador. Salmo 103. Bendize a minha alma, Senhor. Quarto, essa fé te coloca na economia de Deus. Quinto, nas horas mais impróprias é que Ele se manifesta. Sexto,
Ele pede para poder dar. E sétimo, fé perfeita e amor perfeito andam de mãos dadas. Eu espero que nós possamos discorrer sobre esses assuntos que formam uma síntese do que vamos aprender ligeiramente e com bastante calma, espero em Deus, mas com a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo é para aqueles que querem ouvir a palavra e tê-la confirmada em suas vidas. Esta é a bênção do Espírito Santo num culto, numa pregação. Ter a palavra de Deus confirmada, vivificada pelo Espírito Santo em seu coração, em sua vida. Então, não é o quanto o pregador possa te emocionar através do dom, da eloquência, mas é o quanto o Espírito Santo possa tomar esta palavra e vivificá-la em seu coração, em sua vida. Esse é o fator principal de um culto. Isso se torna em um acontecimento espiritual na sua vida. Cada culto, Deus te fala. Cada reunião, Deus fala a você, particularmente. Você ouve o assim diz o Senhor. Às vezes, mesmo em relação a alguma coisa que você nem está cogitando, perguntando ou esperando uma resposta sobre aquilo. E às vezes Deus deixa você com a sua curiosidade e com a sua ansiedade de saber de determinada resposta para alguma pergunta que tem se tornado uma coisa muito importante na sua vida. E Ele está te dando outras respostas, mas você está com a mente tão ocupada naquele assunto que você não ouve outras respostas. Por isso que bom é que nós pudéssemos nos descontrair, pudéssemos entrar no Espírito, mesmo quietos, mesmo sem emoção alguma, mesmo sem sensação. Ele diz, fora de Cristo você tem sensação, mas em Cristo você tem fé. Agora, muitas vezes, Jesus Cristo respondeu às pessoas de uma maneira totalmente diferente daquilo que elas estavam perguntando ao pé da letra. Como o caso de Nicodemos. Nicodemos chegou ali e não falou coisa alguma, senão elogiando o mestre. Mestre, sabemos que vens de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora, Nicodemos nunca havia pensado naquilo, mas Jesus respondeu de acordo com sua necessidade. E bom é que todos nós pudéssemos orar ao Senhor e falarmos com Ele dizendo, Senhor, fala-nos segundo a nossa necessidade, porque nem tudo que nós pensamos que é nossa necessidade, não é a nossa necessidade. Às vezes nós estamos precisando de um pontapé, ao invés de um carinho. O profeta disse que numa ocasião Moisés estava precisando de um pontapé de Deus. Agora, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é Deus, Ele é infinito, e Ele conhece todas as necessidades aqui, nesse instante. Ele conhece todas as nossas necessidades, mas é que nós nos ocupamos somente com um ponto de vista nosso e deixamos de ouvir a sua voz naquilo que Ele, como um Pai verdadeiro, como um Deus verdadeiro, sabe que estamos mais necessitados. Então não se ocupe muito com uma coisa terrena, não ocupe seu coração muito com um filho incrédulo, com uma filha incrédula, a ponto de não poder orar
e a ponto de perder a sua mente, e a ponto de perder sono, e a ponto de perder a saúde, e a ponto de perder o apetite. Porque enquanto você está morrendo por causa de uma pessoa, você está perdendo às vezes, você não deixa que Deus fale. Você entra na igreja só pensando na compra daquele automóvel, você entra na igreja só pensando naquela viagem que você vai fazer, e o pregador está falando e a sua mente está puxando para lá, e você está lutando, para ver se concebe. Mas a nossa carne é como um animal selvagem, que você consegue laçá-lo, e ele estica aquela corda. Se você der 1 milímetro de folga, automaticamente aquela corda estica mais 1 milímetro. Se você der 1 metro para ele, ele vai manter aquela corda na mesma tensão que estava antes. Se você der 2 metros, ele vai manter, porque a sua tendência é evadir-se. E a nossa carne, a tendência dela é evadir-se de Deus, é fugir de Deus. Mas hoje eu vi a fotografia do irmão Branham, a coluna de fogo, e eu agradeci a Deus. Oh Senhor, essa mensagem é uma corda que amarra a gente em Cristo. A mensagem deste homem é uma corda que amarra a gente em Cristo. A carne está puxando, a corda está sempre tensa, esticada. A carne está sempre puxando ao contrário. E 1 milímetro que você dá de folga, ela estica. Se você dá 1 metro, ela vai embora. Até onde essa corda poderá nos segurar? Bom, eu espero que todos possamos entrar no Espírito. Você vê que aquela mulher, ela não estava muito incomodada com o seu estado. Pelo que acabamos de ler, o seu estado era terrível. E, no entanto, Deus se ocupou com ela. E ela não estava nem cogitando em ter um encontro com o Messias, ter um encontro com um profeta. Isso parece muito conosco, né? Nós também não estávamos cogitando, nós não estávamos caçando Elias. Onde está Elias? Aquela viúva não estava caçando Elias. Jezabel estava caçando, mas a viúva não estava. E ele foi lá na sua porta. Isso parece muito com a gente. Aleluia. Eu fico feliz. Nesta hora a gente é mais do que milionário. Isso é muito bom. Antes nós vivíamos jejuando, orando, clamando por alguma coisa que a gente não sabia, e buscando os dons e tudo mais. Mas um dia o Senhor veio atrás de nós, veio nos buscar. Cobrando, disse: nenhum homem busca a Deus, é Deus quem busca o homem. É Deus quem desceu lá naquele poço para buscar aquela mulher. Foi Deus quem foi lá no seu coração, e te trouxe para aqui, para a palavra. E você não está aqui para mudar a mente de Deus, está aqui para Deus mudar a sua mente. Mudar a sua mente a respeito daquele assunto, porque nós queremos que Deus enquadre, que Deus tome forma da nossa mente, do nosso parecer. Essa é a tendência humana. Mas eu creio que se Deus não tivesse dominado a nossa mente, nós não estaríamos aqui. Ele dominou a nossa mente. E nós podemos vê-lo no Filho, no Senhor Jesus Cristo. Ele dominou a mente deste homem, desta mulher, sobre o batismo. E você veio e foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E se há algum visitante que deixar Deus dominar a sua mente, a primeira coisa que você deseja é ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque seus pensamentos acerca de Deus caem por terra. E você deixa Deus mostrar quem é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para você. Oh, aleluia. E assim por diante. Deus muda a mente daquela mulher. Então nós não estamos aqui para mudar a mente de Deus a respeito de questão alguma, a respeito de sua vontade para cada um de nós aqui, nessa plataforma, entre esses diáconos, entre essas irmãs, estes irmãos.
Há uma vontade de Deus acerca de cada criança que ainda está no ventre. Deus, sendo Deus, sabe o que significa melhor do que nós. Predestinação. Então eu não tenho que convencer a Deus que Ele deva salvar o meu filho, que Ele deva mudar a mente de minha mulher. Eu não devo convencer a Deus que Ele deva mudar a mente de quem quer que seja. Agora eu posso pedir a Ele, humildemente: Senhor, muda a mente desta mulher, muda a mente deste homem. Porque quando Deus muda a mente de uma mulher, a primeira coisa que ela faz é vestir roupa de mulher. É quando o seu juízo fica são, sarado. Quando um homem tem a sua mente mudada por Deus, não por um convencimento pessoal, por um argumento humano, Deus transforma a vida daquele homem e ele nasce de novo. E Jesus disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. E ele disse: sem mim nada podeis fazer. Porque a palavra diz: quem tem o Filho tem também o Pai. Tem aquele que faz as obras. Então nós não vamos convencer a Deus de que o mundo deve ser mudado hoje. Nós não vamos tentar mudar a mente de Deus acerca do que Ele disse através dos profetas sobre esses dias, que são dias idênticos ao de Sodoma e de Gomorra. Sob uma súplica de Abraão, Deus pôde retirar a Ló de dentro de Sodoma e de Gomorra, mas não mudou seu plano de derreter Sodoma, de fundir Sodoma com fogo que desceria dos céus. Ninguém poderá mudar a mente de Deus acerca do juízo que está sobre a terra e sobre os homens ímpios que têm negado a palavra de Deus. Eles irão de mal a pior. E tendo conhecimento disto, nós começamos a nos preparar, nós nos submetemos à sua vontade, nós obedecemos a sua palavra, e daí então vir a fé absoluta de que estamos dentro do plano de Deus para a redenção, para o rapto, para o arrebatamento. O dia que há um toque divino nesta alma do homem, que veio do Senhor, que você não é deste mundo, que você veio de Deus e tem que voltar para Deus, nenhuma dificuldade desta vida poderá te separar do Senhor. Antes, porém, quanto maior for a dificuldade, mais você se aproxima de Deus, porque você tem que se admitir no plano de Deus, como Deus quiser a seu respeito. E aí então é vivificado aquilo que Paulo disse: em tudo dai graças. Ó, irmãos, é necessário que estejamos no Espírito para compreendermos esse item. Se você está dentro do plano de Deus, se você se admite dentro do plano de Deus por fé, após ter esse toque divino em sua alma, que você é um filho de Deus, você constatará que muitas coisas que você encarou a princípio como mal, era Deus agindo para o seu bem. Muitas portas que foram fechadas para você, dando até um parecer que Deus não te ouvia mais, não te ouviu. Por que esta porta fechou? Espere. Por que esse casamento não deu certo? Espere. Por que aquele negócio não deu certo? Espere. Dê graça simplesmente. Aprenda a esperar. O pior que pode acontecer com um crente aqui na terra, fisicamente falando, com uma pessoa, é morrer. A morte é chamada pelo cristão de doce morte. Você faz tudo para sobreviver aqui, mas quando você, irmã, vê, para sentir que não há meio e que você está partindo, você chamará aquilo. Você dirá: a hora vem. Você dirá: eu quero ir. Você dirá: Senhor, aperte o botão, Senhor, dispare. Porque você se encontra
dentro do plano de Deus para a vida eterna. Não importa por onde você passou, não importa o lodo onde você viveu, não importa o que foi você no passado, mas Deus olhava para você e podia ver como Deus onisciente, essa santa mulher, pura e arrependida, salva, lavada e redimida no seu sangue, este homem puro, arrependido, um cristão verdadeiro, como a pedra de sua coroa. Isso ele viu antes que você estivesse lá naquele lodo do pecado. Agora você começa a analisar, fazer um mapa de sua vida e a meditar. E você tem tempo, às vezes numa madrugada, quando todo mundo ressona, muitos roncam, dentro de sua casa você medita, quem sabe com o barulho da chuva sobre o telhado, e um trovão muito longe, rembombando, e você meditando no plano de Deus, para a sua salvação individual, e você pensar que naquela cama humilde, ao lado às vezes de um incrédulo, palpita um coração que crê em todas as promessas de Deus, que crê em todo o plano de Deus para a redenção de uma alma. Você não está com isto mudando a mente de Deus, você está se identificando com a mente de Deus. E aí é quando São Paulo diz: mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Se nós temos a mente de Cristo, nós não tentamos mudar esta mente a respeito de quem quer que seja, mesmo que seja nosso próprio sangue. Veja que coisa linda. Vamos ver aqui, na mensagem Fé Perfeita, a partir do parágrafo 91. Ele me encontrou quando eu não era nada, e ainda sou nada, mas agora estou em suas mãos. Aleluia! Ninguém pode mudar a mente de Deus a respeito de você. Ninguém pode mudar a mente de Deus a respeito do mais vil pecador. Ninguém pode mudar a mente de Jesus a respeito de Maria Madalena. Ninguém pode mudar a mente de Deus, do Senhor Jesus, acerca daquele ladrão. Os fariseus fizeram tudo. Se ele fosse, na verdade, um profeta, ele saberia que tipo de mulher está lavando seus pés. O profeta disse que ela passou por 1.500 homens, mais ou menos, numa reunião. E Jesus estava sentado lá adiante. E ela passou por 1.500 homens. E foi lá onde estava Jesus. E ali ajoelhou-se aos seus pés e começou a banhar-lhe os pés com lágrimas, enxugando-lhes com os cabelos. Apesar de ser uma prostituta, não tinha cortado seu cabelo. Ela tinha preservado o seu véu natural. Enxugava-lhe os pés com seus próprios cabelos. Que privilégio tremendo! A mulher hoje ainda tem nunca tocar em seus cabelos. Isso é honra diante de Deus. Isso é poderio sobre os anjos. Isso é ainda alguma graça que ela carrega sobre si. Mas eles não puderam constranger a Jesus. Jesus poderia ficar constrangido, envergonhado, porque numa reunião tão alta, de gente tão esmerada, de gente tão intocável, e de tantos dignatários, ele admitir que uma mulher de má fama lavasse os seus pés. Mas eles, a fama, a sociedade, a posição daqueles líderes, daqueles fariseus, não podiam mudar definitivamente a posição de Deus em relação àquela mulher. Não há demônio no mundo que possa mudar a posição de Deus em relação a mim, a você, a mente de Deus a seu respeito. Dança os infernos, movam-se os demônios. Nada poderá mudar o que Deus determinou a respeito de seus filhos. Seus filhos têm juntado tesouros nos céus,
onde o ladrão não pode minar, a traça não pode roer. É intocável o que Deus te deu. Pode lhe picar o corpo aos milímetros, mas não pode tirar Cristo de você. Tratem de mudar a mente de Deus a meu respeito. Quem quiser, diga para ele, aquele homem é um falso. Diga para ele, Senhor, ele é um falso. Quando alguém for dizer para você que um pastor é um falso, você manda ele falar com Deus. Fala, irmão, fale isso com Deus. Só Deus pode mudá-lo de falso para verdadeiro. Supõe a gente a delirar no espírito. E eu não sei, há uma graça de nós nos sentirmos agora assentados em lugares celestiais. E ele não se envergonhou de dar os seus pés para aquela mulher lavar. E disse, Simão, eu entrei na tua casa, não me deste água para lavar os pés, não me ungiste com óleo, não fizeste nada por mim. Mas esta, desde que entrou aqui, não cessa de estar nos meus pés. Ele vê, ele conhece você que está desde que entrou aqui, nos seus pés. Ela comprou um unguento de nardo puro com tudo que ela tinha. Não importa a maneira que ela tinha adquirido aquilo. E foi e derramou na sua cabeça. E ungiu o mestre para a sepultura, diz a Bíblia. Que privilégio, que honra. Deveria ser a primeira dama que fizesse aquilo. Mas quem foi? Quem estava no plano de Deus. Ninguém podia mudar a mente de Deus quando olhou para a Virgem Maria, aquela garota de 17 anos, casada com um velho viúvo, cheio de filhos, que havia dado a palavra para um velho viúvo, cheio de filhos. Ninguém pôde mudar a mente de Deus quando ele olhou, esta é a Virgem que conceberá. Ninguém pôde mudar. Mas, mamãe, nada pode mudar a mente de Deus a respeito de seu filho. Ainda que ele tenha passado por momentos que tanto você, mamãe, como todos que viram a criação que você deu a ele, podia interrogar o que adiantou orar tanto, ser tão austera, tão rigorosa, e recomendar tanto esse menino a Deus, ele no mundo perdido, mentindo e fazendo coisas horríveis, ele com seu casamento fracassado, brigando todo dia com a esposa, separa um dia e encontra no outro. Mas Deus não podia mudar a mente a respeito daquele menino. Deus estava com o olho nele. Deus não muda a mente a respeito de você. E às vezes você está vendo hoje uma pessoa que está lhe dando tanto desgosto, mas você não sabe. É melhor respeitar o que Deus tem a respeito daquela vida. Senhor, me ajuda a respeitar. Eu não sei, por isso o que eu prefiro é esperar. Ele me encontrou quando eu não era nada, e ainda sou nada, mas agora estou em suas mãos. Ele me amou e me tomou quando eu não era digno de ser amado, e com você sucedeu igual. Às vezes a gente chega a pensar, aquele rapaz não merecia uma mulher como aquela, mas uma mulher como aquela não merecia a salvação, por melhor que ela seja. Ele nos tem mudado. O que vale dizer, ele tem mudado a nossa mente. Ele tem mudado a nossa maneira de pensar acerca dele próprio, acerca do batismo, acerca da vida comum, acerca de tudo nesta vida. Ele nos tem mudado. Podemos dizer juntos? Ele nos tem mudado. Ele nos tem mudado. Ele tem mudado a nossa mente. Então não é o que eu penso, não é o que eu sou, é o que ele é. E às vezes eu me encontro tão débil,
tão indigno. E o que pode me segurar é justamente isto. Não é o que eu sou, mas é o que ele é. E o profeta de Deus sabia distinguir perfeitamente William Branham de Jesus Cristo. Ele disse: William Branham é o maior inimigo que eu tenho. E Jesus Cristo é o maior amigo que eu tenho. Jesus Cristo é o maior amigo que eu tenho, por isso eu amo. E eu não posso ser um diabo amando tanto a Jesus. Mas ele estava falando desta alma. Ele estava falando do que estava dentro daquele esqueleto humano que podia ser quebrado num desastre automobilístico. Mas ele sabia distinguir perfeitamente William Branham de Jesus Cristo, que muitos hoje não sabem. Sabe por que ele curava canceroso? Sabe por que ele conquistava até as feras com amor? É porque ele distinguia perfeitamente o ego do Senhor. Aprenda a distinguir, e você não ficará aí somente a se matar todos os dias. Você se porá de pé, saltará barreiras e vencerá como um verdadeiro herói de Cristo. Porque é melhor prevenir-se de uma doença do que propriamente curá-la. Melhor é não pecar, mesmo tendo remédio para o pecado, pecar. Agora, irmão, eu não quero formar um mistério a favor da igreja. Vocês entendem que nós somos seres espirituais. E nós somos uma teofania de Deus. E num sentido, nós somos Cristos, nós somos ungidos do Senhor. Deus sentindo dores, Deus padecendo necessidades, Deus andando, Deus falando, Deus viajando, Deus sofrendo, Deus chorando, Deus sorrindo, Deus amando. E isto nos põe num lugar que, por natureza, nós não queremos aceitar. Por natureza humana, por razão, pelos sentidos do corpo, Sara não podia aceitar o que ela estava ouvindo Elohim falar com seu marido. E logo ela começou a arranjar um jeito para cumprir aquilo. Ela tomou uma escrava formosa e deu a Abraão, diz o profeta. Mas aquela era a mente de Sara. A mente de Sara trouxe um filho selvagem que até hoje é um espinho no calcanhar do povo da promessa. Mas a mente de Deus trouxe o filho original. Você está entendendo em que posição Deus tem te colocado através do seu parecer a seu respeito? Mas este é o parecer de Deus a meu respeito. Este é o parecer de Deus. Como ousa Maria passar por 1.500 homens numa reunião social, numa sociedade como a nossa? Como ousas entrar aqui? Como ousaste, Davi, entrar no lugar que você não pode entrar? Que ousadia é essa, Esther, de entrar na presença do rei antes do dia próprio, numa hora imprópria? O próprio Deus tem lhe dado ousadia de se apresentar e de viver como uma cristã, como um cristão. Quando um cristão respira, ele está respirando o Espírito Santo. Jó diz assim, e prosseguindo Jó em sua parábola diz: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus no meu nariz. E o profeta de Deus manda numa mensagem: respire o Espírito Santo, o sopro de Deus em seu nariz. E você, cada suspiro que você dá, você respira oxigênio. E esse oxigênio é uma obra-prima de Deus para a vida. Sem oxigênio não pode haver vida. Sem o Espírito Santo não pode haver vida. E se uma criança não recebe esse sopro, ela morre. Não passa de um feto ao nascer. Respire o Espírito Santo. Respire Deus. Passe por 1.500 homens. Passe pela sociedade. Passe pelas barreiras. Passe pelas famílias. Passe por todo mundo. Passe pelas escolas. Passe pelas fábricas. Passe pelo comércio. Passe pelas avenidas. Passe pelo trânsito.
passa por todos os meios, sempre em direção de Cristo, sempre em direção dele, respirando Deus, respirando o Espírito Santo, porque este foi o plano dele a seu respeito. Então, continue labutando, continue lutando, continue implicando, continue exortando, redarguindo, continue. Ele nos tem mudado. É como disse a irmã de cor, quando estava testificando: não sou o que devo ser, nem tampouco sou o que eu quero ser, mas a verdade é que não sou o que eu era antes. Ela sabia que havia vindo de alguma parte, algo havia sucedido, e assim é. Isso lhe admite no plano de Deus. Olha, eu tenho alguma coisa aqui para frente, preste bem atenção. Se quando eu era estranho a Deus, eu era estranho a Deus, e Deus me amou de tal maneira que desceu a buscar-me e levantar-me, então isso me dá confiança de que Ele me quer usar. Se quando eu era estranho a Ele, Ele pode me tomar e me lavar como um verdadeiro pai, como uma verdadeira mãe. Você acaba de lavar seu filhinho e o deixa cheiroso, bonitinho, bem penteadinho, e ele sai ali fora, escorrega no barro e suja a roupa. O que faz você? O enxota de casa? Você corre, o toma nos braços, diz: filhinho, vem cá, agora você vai ter que tomar banho de novo, você vai ter que trocar essa roupa, você sujou a roupa que a mamãe te pôs. Filhinha, você tem que trocar de roupa agora, você sujou a roupa, você não podia sair lá fora. Veja só a consequência de você ter saído. Você caiu, você sujou a roupa, mas venha, a água aqui para você se banhar, lavar. Venha, retorne, venha para a casa de Deus, arrependa-se. Se quando você era estranho, Ele pode te lavar, Ele pode te perdoar, e hoje então, quando você tem companheirismo com Ele, Ele pode te usar como uma verdadeira esposa, como um verdadeiro marido, como um verdadeiro diácono, como um verdadeiro pastor, como um verdadeiro missionário, um verdadeiro evangelista. Ele tinha um propósito em fazê-lo. Ele viu algo em mim. Sabe o que ele viu em mim? Em mim não habitava nada. Ele viu foi esta alma que veio dele. Sabe o que ele viu em você? Não foi uma boa aparência, não foi uma grande inteligência, uma bela formosura, um belo rostinho, uns belos olhos. Esta serve para ser uma boa cristã porque ela é bonita, ou porque ela é toda desajeitada, ela é feia, ela é quadrada. Isso pode ser mesmo uma cristã. Ele é rico, ele é pobre, ele é inteligente, ele é estudado, ele é iletrado, ele é indouto. Ele pode ser um cristão? Não! O que ele viu em você foi uma alma, foi uma semente lá dentro. Ao investigar a terra, ele encontrou que essa semente estava em determinado lugar. E então ele endereçou a sua mão no receptor, no ponteiro do rádio, um dia. E o primeiro programa da Rádio Universo, ouviu casualmente? Não, foi ele que tomou a sua mão e fez isto. E ligou, e ali então chocou com a semente. Há testemunhas disto aqui. Há testemunhas disto que abraça a gente por todo o país chorando. É a água da vida indo para ele. Esta água prometida à mulher samaritana. Oh, que coisa tremenda, irmãos. Estava no propósito dele fazê-lo. Ele viu algo em mim. Ele também viu algo em você. E teve uma razão em salvá-lo. Observem as pessoas que não são salvas hoje. Vejam os milhões que podia haver tomado em vez de você. Porém tomou você. Por que não é outra a minha esposa? Por que não é outro o seu marido? Por que você não está em outro lugar ao invés de estar aqui? Procure haver o mapa de Deus a seu respeito. Procure enquadrar-se na mente de Deus.
Foi um propósito de Deus. Ele podia ter milhões no seu lugar, mas tomou foi você. Quando ele te tomou para este propósito, de ser uma esposa santa, de ser uma mulher humilde, reconhecida na economia de Deus, ele podia ter tomado outra. Ele podia ter buscado uma outra virgem ao invés de Maria. Ela podia chamar-se Joana, ela podia chamar-se Antônia, outro nome qualquer, mas foi aquela Maria. Foi esta. Foi você. Foi você no propósito dele. Ele viu algo em mim. Isto é esta semente. Nenhum outro pode tomar seu lugar. Nenhum outro. Amém. Você está na economia de Deus. Aleluia. Quando você reúne a sua economia, você faz economia sempre para adquirir algo. E aquele algo torna-se propriedade sua. E você está na economia de Deus. Quando Raabe, ainda uma meretriz, porque eu não sei, deu lugar, escondeu os espias de Deus. Quando Josué ordenou a derrubada da cidade, disse: olha, aquela casa que tem um cordão vermelho pendurado é a única que não vai cair sob o toque das trombetas. Aquela casa é reservada para Deus. Aleluia. Aleluia. Olha, irmão, como Deus pode olhar de cima e ver todas as coisas, e Ele sabe que você não hesita em dizer não a Satanás. Quando Ele lhe traz as melhores propostas, você não duvida, nem vai perguntar para Deus. Só te serve quem está na economia de Deus. Porque você está na economia de Deus. E como pode ser você depois fazer uma união, fazer pacto, juntar um pedaço de Deus com um pedaço do mundo? Não há acordo com a luz e as trevas. Que consenso há? Não há. Agora, não é aquela moça que fica: será que eu vou perder um casamento e depois eu vou ficar titia? Não. Isto, Satanás. Isto. Você gosta sempre de apontar os barcos que se afundam. Você gosta de apontar aquela que não suportou ali, nem uma olhadinha ali. Mas você não aponta estas que estão aí, firmes e já com a opinião formada. Se não for no propósito de Deus, se não estiver dentro da economia de Deus, não é para mim. E mesmo estando aqui dentro, aleluia, nenhum outro pode tomar esse lugar. Esse é seu amor para você. Logo não será o seu amor estendido a ele? Ali então existe uma amizade. Não importa qual seja a situação. Todas as circunstâncias serão governadas por este amor, o qual produz fé. Porque Deus ama você e você ama a Deus. Se amam um ao outro, isso produz fé. Bem, e é impossível que não produza exatamente o que Deus prometeu. Então a fé perfeita é pura, tão pura como o amor. Agora, quando você ama a um indivíduo, como vocês que amam seus maridos, ou os homens as suas esposas, não há necessidade de que alguém lhe diga: você não a ama, porque a ama e você sabe que assim é. Agora, se eu lhe perguntasse: como você pode provar que a ama? Então me responderia: eu provo por minha maneira de viver. A esposa diria: eu sou uma esposa fiel e honesta nos meus olhares, nos meus pensamentos, na minha conduta, na minha entrada e na minha saída. Isso eu provo que amo o meu marido e o respeito. Ou o esposo: eu sou o esposo fiel. Isso prova que a amo. Então sua vida prova o que é. É igual com o cristianismo. Tem fé e confiança um no outro e são puros. É algo real. E ainda que não possa mostrar a outra pessoa, você sabe que a tem e suas ações a provam. Logo, quando você tem fé pura e sem adulteração, assim como é seu amor para com sua companheira, então o prova por sua maneira de atuar.
já não se queixará, porque sabe que está concluído, e segue adiante. Não importa como apareça ou o que outros digam, você já sabe o que tem sucedido. Você sabe que está concluído, assim como sabe que ama seu marido. Você não vai hesitar em ponto algum. Então a fé e o amor têm que caminhar juntos, porque são parentes. O amor produz a fé. Deus te trouxe para a sua economia pelo seu propósito, mas Ele te capacita. Ele corresponde com o seu amor, que Ele próprio introduziu no seu coração pela natureza do seu espírito, que é sua alma. Você ama a Deus, você tem amor ao Senhor Jesus, por isso você crê em sua palavra. Aleluia! Isso te coloca dentro de um plano. Você se encontra na lista de Deus. Você se encontra numa lista de chamada. Você se encontra numa lista de economia. Você se encontra num rol de Deus, dos filhos de Deus. Você sempre responde chamada. Ele me chamará e eu lhe responderei. Amém. Oh, irmãos, coisa maravilhosa. Tremendo. Vamos lembrar aqui deste fato tão interessante sobre se quando eu era estranho a Deus, me amou de tal maneira. Agora, para completarmos esse pensamento sobre a nossa admissão no plano, no propósito de Deus para a vida eterna, o profeta disse para aquela pessoa que disse para ele descaradamente: creio que você é um anticristo. E ele respondeu: se isto agradasse ao meu Senhor, isto é o que eu quereria ser. Eu desejo ser o que ele deseja que eu seja. Eu o amo. E se ele me mandasse para o inferno, eu continuaria amando, se eu fosse com o mesmo espírito que tenho agora. Então ele tinha uma convicção do espírito que ele tinha. Agora, vocês guardem aqui. Aquele reverendo, presidente do Conselho de Ministros, depois que saiu aquela última entrevista no jornal, e eu disse para ele: reverendo, como pode o senhor impedir a Bíblia se cumprir ao meu respeito, desde que o senhor me considera como anticristo? Então quer dizer que o senhor quer impedir a Bíblia se cumprir a meu respeito? Em outras palavras, eu disse: então me agrada ser o que Deus propôs que eu seja, que eu fosse aqui na terra. Agora, eles me desconsideraram como pastor, mas Deus me consolou com isso. Veja que eu posso, porque o profeta deu-se testemunho particular dele. E eu posso, então, vos dar também esse testemunho. Deus me consolou fortemente com isso aqui. 1 Coríntios 9. Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa com os que me condenam. Ora, eles me desconsiderando como pastor, quando eu tinha um rebanho que me respeitava e me respeita muito mais. Eu estou enquadrando um testemunho como esse. O que interessa é ser reconhecido pelo meu rebanho como pastor. O que diz que eu sou um pastor é o meu rebanho. Não há pastor sem rebanho. Que pastor é aquele que traz consigo um rebanho. Este é o pastor. Esse tem um rebanho. Você pode ter sido um evangelista, pode ter sido um pregador, mas você ainda não foi um pastor. Porque não é porque te consagraram como pastor, mas o que reconhece um pastor é o rebanho, no sentido da palavra, de acordo com a Bíblia e com a mensagem do profeta. A ponto de ele dizer: espiritualmente o seu pastor é seu marido, sua igreja é sua esposa, espiritualmente falando. Veja só que é responsabilidade, mas por outro lado, que graça. Então ele disse assim, e eu queria chegar a essa conclusão para ajudar os irmãos que sofrem. Olhem, preste atenção, que sofrem determinadas circunstâncias físicas.
está aqui. Quando ele falou com aquele jovem ministro, ele disse assim: eu acabei de falar com o jovem ministro e sua esposa no quarto há poucos minutos atrás, e ambos estão nervosos, exatamente como o resto do mundo, o restante dos seres humanos na terra. Eu disse: recordem, Satanás quer te dar um murro. Não me importa quem você seja. Deus, ele tem o direito de dar aquele murro. O que você preferiria aquele murro? Ficar cego? Ou ser um artrítico, assentado em uma cadeira? Paralítico? Ou ser nervoso? Vem, tem algum lugar que ele pode te esmurrar, um espinho na carne, que te deixa insatisfeito, desconfiado de si mesmo, mas confiado em Deus, não vangloriando-se em si mesmo. Foi-me dado um espinho na carne para que eu não gloriasse, por causa das excelentes revelações. Mas o que preferia você? Ser uma paralítica, uma cega, ou sofrer dos nervos? Ser uma mulher nervosa? Na verdade, você terá que manter essa mancha, conservar essa mancha encoberta todo o tempo. E quem te olha, te vê como, de fato, uma cristã. Isso não pode passar para o outro lado. Como aquilo de Abraão não pode passar para o Novo Testamento. E você tem que manter esta coisa encoberta. Encoberta pelo sangue de Jesus Cristo. Mas você preferiria, então, ter os nervos abalados do que ser uma paralítica, um paralítico? Ser um cego? Então você conta com uma enfermidade da qual você não é culpada. Não é culpado. E isso é Satanás te esmurrando. E agora o marido chega ali e você está doente dos nervos. E ele se põe a exigir de você, e você se põe mais nervosa ainda, porque aquilo ataca mais a sua enfermidade nos nervos. Que tal se sua esposa ficar cega e você começa a ficar nervoso com ela e diz assim: olha o buraco aí, por que você caiu nessa escada? Que mulher ignorante! Agora ela não quer nunca ser uma mulher nervosa, ele nunca quer ser um homem nervoso. Ele vai ter que encobrir essa mancha com o sangue de Jesus Cristo. E Satanás está sempre esmurrando e lhe condenando através de uma coisa que ele explora no seu físico. Mas aí então você tem uma fé perfeita. Você conhece o amor que tem por esse marido, por essa esposa. Você conhece esse amor que você tem por Deus, essa confiança que você tem ao repousar no braço direito de seu esposo. Você tem confiança que não é uma fingida, mesmo depois do ataque nervoso. Beijá-lo e chamá-lo de querido, de chamá-lo de meu amor. E você não é um hipócrita, você sofre de um sistema abalado, um sistema nervoso. Isso sobrecarrega a sua alma. Isso põe em teste sua fé, põe em jogo sua salvação, se você chegar a duvidar desse propósito de Deus a seu respeito. Ó Deus, cobre-me esta mancha. Tu conheces a minha fraqueza. Tu sabes onde Satanás me esbufeteia. E eu não concordo com aquilo. Eu nunca queria ser um homem nervoso. Eu nunca queria ser um homem doente dos nervos. Eu nunca gostaria de ser uma mulher nervosa. Mas isso não me tira da economia do Senhor. Há uma mancha, na verdade, mas há um sangue carmesim que foi derramado um dia no qual eu creio. E ele foi derramado para este fim: apagar todos os meus pecados, todas as minhas fraquezas, e não deixar isso passar para o outro lado. E você honra o seu marido. Você tem fé nele, você tem amor nele, e ele sabe que você tem uma doença, e que Satanás te esmurra, como também a ele, através de seu sistema nervoso. Isso é um profeta ao nosso lado, isso é um profeta combatendo, cortando com a espada do Espírito, e mostrando, muitas vezes, quando Satanás te põe contra nós, e nós nos pomos ali com as mãos na cabeça e dizendo: quem sou eu, Senhor, para pensar nos céus de glória que é proposto
reservado somente para quem venceu estas coisas. Mas eles venceram foi em fraqueza. Eles venceram gemendo como nós, sofrendo como nós. Eles venceram como Paulo venceu, orou 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Jesus disse: eu não vou tirar, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu não vou tirar o espinho de sua carne, mas a minha graça deve te bastar. Você está na minha economia, você está no meu plano, você está no meu propósito. Ele pede para dar, e ele opera sempre nas horas mais impróprias. Eu já meditei sobre isso e acho que o tempo é muito bem aproveitado se nós pudermos relembrar isto. Lá naquele poço, aquela mulher não podia ir quando as famílias iam buscar água. Aquela mulher era uma renegada, era marginalizada. E bom que fosse assim. Para ela foi muito melhor que ela sofresse o desprezo dos homens, da sociedade, da religião, conforme ela sofreu. Então a hora era imprópria para um homem falar com uma mulher. Ele deveria ter ido ali quando as mocinhas, as famílias, sorridentes e felizes, as mamães e as filhas, as donzelas, iam com seus cântaros buscar água. E elas tinham direito, eram sorridentes, eram felizes, iam cantarolando, cantando e contando histórias e trocando experiências, receitas de cozinha talvez, e falando do que o sacerdote leu naquele dia anterior, lá na sinagoga. Quem sabe tinham falado justamente daquele poço que Jacó fez. Mas vejam, irmãos, que hora indevida. Um homem dizendo ser o Messias, dizendo que era o eu sou, e justamente na hora em que a meretriz ia ao poço. Seria ele mal intencionado? Ele tinha um propósito. Ele carregava um propósito acerca daquela mulher. Passos foram contados, foram medidos desde antes da fundação do mundo. O desgaste de energia e a sede já houvera sido programado tudo antes da fundação do mundo. Aquela viagem estava no mapa de Deus. E ele chegou ali, assentou-se, cansado do caminho. Homem como era, e Deus como era. Cansado do caminho, e assentou-se ali, numa hora imprópria, indevida, porque aquela hora era reservada para uma mulher de vida suspeita e não para famílias. Mas foi ali, justamente naquele instante, que ele pediu para ela. Jesus pedindo a uma mulher de vida suspeita água para beber. Mas havia uma tradição, e ela respeitava a tradição, ela conhecia a tradição, e ela não podia violar a tradição. E como sendo tu judeu, tu sendo um homem judeu, vem falar comigo nesta hora e pede água de beber. Ah, se tu soubesse. Ali então ia desencadear alguma coisa. Ali então ia explodir um trovão no seu coração. Ele revelaria toda a sua vida. Oh, o que acontece quando nós vamos à casa de Deus e temos tido um encontro com o Senhor. Que coisa tremenda quando eu peguei essas 7 eras. Eu estava enfadado de expulsar demônios, enfadado de gritar, de bater corinho, de bater palmas, enfadado, cansado, um meio impróprio, por um meio estranho, de uma maneira estranha. Essas 7 eras chegaram às minhas mãos, e só eu e Deus sabe o que aconteceu quando eu li a apresentação do profeta. Deus nos mandou Elias. Só Deus sabe o que desencadeou dentro desse coração. Desde então estava disposto a dar minha vida por esta mensagem. Isso desencadeou em você, em seu coração. E veja, agora faça um mapa. Quantos tombaram, quantos renegaram, quantos corriam bem, caíram. Mas você está aí firme. Explodiu um trovão dentro de você. Perdeu noite de sono, rolou na cama, para lá e para cá. Tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não há 3 pessoas,
E que luta, profeta, profeta, profeta. Onde foi parar o nosso pastor, meu Deus? Misericórdia, mas eu creio nele. Eu creio nesse pastor. Meu Jesus, o que é isso? É um trovão explodindo. Naquela hora que ele disse: vai, chama teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Meretriz, honesta, verdadeira, que não fingia coisa alguma. Ele disse: disseste bem, disseste a verdade. E naquela hora a palavra penetrou até as juntas e medulas e discerniu sua vida. Ele disse: vejo que és profeta. Anás diz: vejo Belzebu. Samaritana meretriz diz: vejo que és profeta. Os líderes religiosos dizem: é falso profeta. Você diz: é o profeta de Deus. Esse trovão explodiu dentro de você. Tu és meu filho amado em quem tenho prazer. O que fez isto foi um trovão que explodiu. Houve uma explosão. Você vê que você não deve vir nunca para a mensagem com a sua mente manufaturada e torcendo Deus pela sua própria mente. E ninguém deve trazer ninguém ao batismo de uma maneira fabricada, constrangido. Porque se essa pessoa está no plano de Deus, Jesus chega para ela num determinado instante, talvez impróprio como aquele, um instante impróprio da vida, impróprio para entregar uma mensagem como aquela. Eu gritei com toda a ousadia pelo Espírito Santo de Deus, que tem tido compaixão de mim e me sustentado até aqui. Se vocês não me quiserem, eu voltarei para a porta do mercado. Mas eu não creio mais nestas coisas. Deus nos enviou um profeta. Isso desencadeou em você, em seu coração. E veja, agora faça um mapa. Quantos tombaram, quantos renegaram, quantos corriam bem, caíram. Mas você está aí firme. Explodiu um trovão dentro de você. Perdeu noite de sono, rolou na cama, para lá e para cá. Tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não há 3 pessoas. E que luta, profeta, profeta, profeta. Onde foi parar o nosso pastor, meu Deus? Misericórdia, mas eu creio nele. Eu creio nesse pastor. Meu Jesus, o que é isso? É um trovão explodindo. Naquela hora que ele disse: vai, chama teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Meretriz, honesta, verdadeira, que não fingia coisa alguma. Ele disse: disseste bem, disseste a verdade. E naquela hora a palavra penetrou até as juntas e medulas e discerniu sua vida. Ele disse: vejo que és profeta. Anás diz: vejo Belzebu. Samaritana meretriz diz: vejo que és profeta. Os líderes religiosos dizem: é falso profeta. Você diz: é o profeta de Deus. Esse trovão explodiu dentro de você. Tu és meu filho amado em quem tenho prazer. O que fez isto foi um trovão que explodiu. Houve uma explosão. Você vê que você não deve vir nunca para a mensagem com a sua mente manufaturada e torcendo Deus pela sua própria mente. E ninguém deve trazer ninguém ao batismo de uma maneira fabricada, constrangido. Porque se essa pessoa está no plano de Deus, Jesus chega para ela num determinado instante, talvez impróprio como aquele, um instante impróprio da vida, impróprio para entregar uma mensagem como aquela. Eu gritei com toda a ousadia pelo Espírito Santo de Deus, que tem tido compaixão de mim e me sustentado até aqui. Se vocês não me quiserem, eu voltarei para a porta do mercado. Mas eu não creio mais nestas coisas. Deus nos enviou um profeta. Oh, aleluia! O plano de Deus, o mapa de Deus tem que ser executado.
Ele tem que chegar a um ponto final. Ele faz uma escala que quantas voltas ele queira dar, não interessa, meu Deus. Quantas fases eu tenho que ter, não interessa. Interessa que eu creio que eu estou no teu plano e que chegarei na explosão final, quando Deus infundirá aquele batismo tremendo e essa noiva será levada no rapto. Mas ele pediu para poder dar. Ele pediu a viúva só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas ele pediu para poder dar mais. Aleluia, porque aquele que tem ser-lhe é dado. Ele pediu 7 pãezinhos, ou 5 peixinhos e 2 pãezinhos, para poder dar milhares. Ele tem te pedido, e através de você, o que tem feito ele? Através de suas orações, ele tem multiplicado sua fé. Você cria uma atmosfera onde você passa. Você é um raio, você é um astro. Você é um ser estranho para o mundo. O mundo não pode te ver. Você é uma teofania de Deus. Você não pode ser visto pelo mundo. O mundo te olha e te vê uma pessoa obsoleta, antiquada e tão natural como as demais. Mas ele está como aquele radar. Quando um carro entra na pista em tal ponto, na rodovia, eles começam a acompanhar aquela viagem do carro por um painel de um radar. E ele vê aquilo, um sinal luminoso. É o carro número tal, placa número tal. E vê a hora que ele corta indevidamente, ultrapassa indevidamente. E que velocidade ele pôs em tal trecho, em tal quilômetro da rodovia. E quando ele chega lá no posto policial, já tem um soldado lá com a mão levantada. Para que o senhor ali fez isto. E ali o senhor excedeu a velocidade. E o senhor está multado. E ele tem você dentro desse painel. E você é um sinal luminoso a essas alturas. E você não pode falhar. Mas não é você, é ele você. Não é o carro que está no painel. É um sinal luminoso. Oh, que glória. Estamos na mira de Deus. De um Deus que tem olhares tenros, compassivos. De um Deus na bem-aventurança. No Deus que conhece seus gemidos. No Deus que tem prazer. Paulo disse: sede agradecidos. Encontre-se na economia de Deus. Identifique-se com sua posição em seu corpo. E cheguei a pensar que um clamor de uma velha, pobre viúva deveria ser feito aqui de público, para dar vergonha para muitas esposas que têm maridos que vivem lutando com tudo que tem por elas, e elas são mal agradecidas. Espero que ninguém esteja nesse estado aqui, mas a gente vê certos casos que a gente fica com vergonha de Deus. Por qualquer coisinha eu estou gemendo, por qualquer coisinha eu estou solicitando ajuda, por qualquer coisinha eu estou escorando, enquanto outras, há mulheres aqui, meus irmãos, que dá vergonha para nós, dá vergonha para os homens. Nós gememos à toa, nós damos muito trabalho para elas, nós somos exigentes, mas dá vergonha para a gente. Ó, filha de Deus, que espírito tão forte. Mulher de cor, mulher pobre viúva, grande a tua fé. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe nessa economia, nesse plano dele. Mas nada tem mudado a mente de Deus a respeito dessa pobre viúva. Ela estará vestida de núpcias. Ela estará no outro corpo. Ela estará em glória. Essa é a minha vingança por ela. Essa é a minha vingança por vocês, moças humildes, homens trabalhadores. A minha vingança está nisto, que um dia os verei num corpo glorificado, em corpos redimidos, santos e irrepreensíveis, não mais sujeitos a transporte, não mais sujeitos a circunstâncias algumas. Esta é a vingança, esse é o consolo, esse é o bálsamo de encontrar esse povo, de encontrar essas pobres vidas
humanamente falando, lutadoras, nesse plano de Deus, nessa economia de Deus, dentro desse mapa divino. Não importa quão pequena seja aquela vila, aquela cidade, quão paupérrima seja ela, mas ela se encontra dentro do mapa do país. Não importa quão pequeno seja você, mas você se encontra dentro do mapa celestial. Você vai ali no mapa e quer saber onde é a sua cidade, qual é o seu estado, e você vai lá e põe o dedo. Está aqui, identifica pelo mapa, e Deus põe o dedo em você. Está aqui, está no meu mapa, está dentro do meu mapa, é minha propriedade, custou meu sangue, custou meu amor, foi gerado por mim, em cadeias difíceis, mas saiu de minhas entranhas. Oh Deus, põe a tua bênção sobre este povo. Aleluia, glória a Deus. Oh Pai, me sinto dirigido a pôr um ponto final aqui, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que minhas irmãs e meus irmãos têm saído daqui nesta noite mais convictos e identificados no plano do Senhor, na economia do Senhor, e que nenhum tentará mudar a mente do Senhor acerca de quem quer que seja, acerca da tua vontade a respeito de si mesmo. Não tente mudar a mente de Deus a seu respeito. Irmão, não tente fazê-lo. Simplesmente lhe peça em súplica humilde: Deus, dá-me graça para compreender a tua vontade, a mente do Senhor. Doutrinariamente, Senhor, eu creio que já temos a mente do Senhor. Agora temos a disciplina do Senhor no nosso método de vida. Estamos confiados no meio do trabalho que tu deste para os teus servos, para as tuas servas, a posição de cada um no posto do seu dever. E agora, Deus, tu sabes que muitas enfermidades causam coisas que nós não gostaríamos. Nós não gostaríamos de tê-las, como o sistema nervoso abalado. Você tem que encobrir esta mancha com o sangue de Jesus Cristo. Ó, irmão, irmã, e você chega a seu marido, e você chega a sua esposa e diga: me ajude a cobrir esta mancha. Não fale dela para ninguém. Me ame, me ajude, porque eu não gostaria de ser assim. Mas há esse espinho na minha carne. Oh, que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê essa força, essa revelação nesta hora. Então você a abrace e diga: querida, eu te ajudarei. Confie em mim. Eu não conto com você, incluindo este espinho como obstáculo para nada em minha vida. Em nome de Jesus Cristo, tome cada um a sua esposa, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma dúvida. Não há nenhum obstáculo entre nós dois para a nossa felicidade. Não há nenhum obstáculo entre nós como irmãos, como diáconos, como pastores, como os obreiros, em geral como irmãos, como corpo misto de Cristo. Não há nenhum obstáculo entre nós. Estamos na economia de Deus. Temos tratado com Deus porque primeiro Ele tratou conosco. Se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro. E agora você tem a fé perfeita neste amor perfeito de Deus, também pela sua saúde. Demônio, tira a tua mão imunda dessa propriedade de Deus. E essa irmã saia curada pela fé que está em seu coração nesse instante. E esse irmão saia daqui vencedor, dentro da era do vencedor, dentro do mapa dos vencedores, localizado no lugar dos vencedores, identificado como vencedor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, toma cada vida na força do teu Espírito, no poder da tua palavra, e unge com teu Espírito Santo as peças de roupa para expulsar espíritos de doenças, espíritos de enfermidades e vícios e opressões. Ó Deus, os pedidos de oração estão diante do Senhor, e batiza a igreja com o batismo dessa fé, fé produto do amor,
fé perfeita na palavra perfeita. Oh, se identifique como filha de Deus, como filho de Deus no plano do Senhor, na economia de Deus, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus sou o que sou, pelo plano de Deus, pelo propósito de Deus. Diga, graças a Deus sou o que sou, pelo propósito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Põe a tua mão sobre essa pessoa que está na sua frente. Faça-o com fé. Faça-o com fé. Eu sinto dirigido por Deus pedir à igreja fazer isto. Aleluia. Não ponha a eleição de ninguém em jogo por causa de um mau procedimento, por causa de uma falha. Você não conhece a mente de Deus acerca daquela pessoa. Sempre ore pelas pessoas secretamente quando vê fraqueza nelas. Às vezes elas estão sofrendo terrivelmente por causa daquelas fraquezas. Às vezes elas precisam de tua ajuda, não de teu julgamento. Aqui está um povo com uma só mente agora, a mente de Cristo. Senhor, o que impede essas maravilhas? Deixamos segundo a vontade do Senhor. Não queremos nenhum acontecimento para o nosso prazer apenas. Nós queremos que o Senhor tenha prazer de realizar as obras no nosso meio, que são dignas do Evangelho que pregamos e cremos. Mas ainda que nada acontecesse, simplesmente o amor umedecendo os nossos corações, tirando a dureza, reservas, e nos unindo numa só fé, num só espírito. Ó Deus, nos encontramos dentro do mapa do Senhor, dentro da propriedade do Senhor. Ó Deus, aquela mulher passou por 1.500 homens e foi reconhecida pelo Senhor. Ele disse que todas as vezes que o Evangelho fosse pregado, ela seria citada. Seu testemunho. Agora, Senhor, aqui estamos nós, vivendo a fé do momento, da era presente, a era do olho. Isso é profeta, isso é águia, isso é ver as coisas. Não somente ver o mal, mas ver aquilo que Deus tem feito por nós. Não ver somente o que o diabo está fazendo, mas ver todo o plano de Deus acerca do nosso arrebatamento, da nossa salvação. Nos encontrar a nós mesmos dentro da economia do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Unja esta igreja.
Vou olhar ao meu piloto e este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão.